Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fazendo Direito. E você que é concurseiro, você que é fera OAB em Direito Penal, esse vídeo está imperdível, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. Então, várias coisas, qual a diferença, enfim. O vídeo de hoje está imperdível. E se por um acaso esse vídeo ajudar você, não se esqueça de dar aquele like, deixar algum comentário, alguma dúvida aí nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder estar acompanhando cada vídeo que eu postar por aqui e estar sempre se atualizando, tá bom? Lembrando a você que eu estarei sempre postando vários vídeos de direito penal, de processual penal. A gente vai falar aqui de parte geral e parte especial do Código Penal, teses de defesa, enfim, vários assuntos. Então, vamos lá, vem comigo. Bem, pessoal, dando início à nossa aula de hoje, à nossa revisão, eu falei para vocês que a gente ia falar sobre a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Então, veremos hoje quais as particularidades de cada lei, quando é que eu vou poder aplicar a Lei Maria da Penha, qual é a diferença entre a Lei Maria da Penha para a Lei do Feminicídio e demais detalhes. Tá ok? Então, seguindo aqui na sua tela, você já vê de cara que a Lei Maria da Penha ela é a Lei 11.340 de 2006. E a Lei do Feminicídio é a Lei 13.104 de 2015. Então, seguindo, veremos agora os aspectos mais importantes, mais relevantes da Lei Maria da Penha. Primeiro a gente vai estudar a Lei Maria da Penha, depois a gente entra na Lei do Feminicídio. Tá ok? Então, gente, a primeira coisa importante que a gente precisa saber ou relembrar é que a Lei Maria da Penha ela não prevê crime. Como assim a Lei Maria da Penha não prevê crime? A gente vai ver mais à frente que a intenção, que o objetivo da Lei Maria da Penha não foi de prever crime, e sim outro, tá? Mas ela não prevê crime. Você já pode acompanhar aí na sua tela que tem uma exceção, né? Como toda boa regra, existe uma exceção. E essa exceção é justamente o artigo 24A da Lei Maria da Penha, que foi incluído por uma alteração feita em 2018, por essa lei aqui, ó, a Lei 13.641 de 2018. Então, inicialmente, a Lei Maria da Penha ela não previa crime, mas foi alterada pela lei de 2018, essa 13.641, e foi incluído nessa previsão de crime que está aí no artigo 24A, que diz o seguinte: descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei, pena detenção de 3 meses a 2 anos. Então é isso. Esse crime é o único crime que é previsto na Lei Maria da Penha e não é um crime que nasceu junto com a lei, mas ele foi incluído em 2018 e é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Tá bem? Então essa é a primeira observação importante que nós precisamos fazer. Seguindo. Então, gente, a Lei Maria da Penha, o que é que ela faz? Qual era o objetivo dela inicial, se não era o de prever crimes? Então, eu coloquei aí para vocês o artigo 1º da Lei Maria da Penha. Vocês vão observar aí que eu coloquei aí alguns destaques, coloquei em negrito, coloquei sublinhado alguns verbos. E enquanto a gente estiver lendo junto agora, presta atenção nesses verbos que vai lhe ajudar a entender melhor. Então, pega o bizu do verbo. Artigo 1º. Esta lei cria mecanismos. Então, de cara, a gente já tem qual era a intenção da Lei Maria da Penha. Criar mecanismos, sim. Criar mecanismos para quê? Então, seguindo. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, gente, esse era e é o objetivo, a intenção da Lei Maria da Penha. É uma lei que cria mecanismos para proteger, para prevenir as mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Ela previu a criação, ela prevê a criação do juizado especializado,
que é o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, além de estabelecer as medidas protetivas de urgência para proteger essas mulheres que são vítimas ou para que elas não venham a ser vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então foi um avanço muito grande, porque a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, ela pode procurar diretamente esses juizados especializados e existem essas medidas protetivas de urgência que podem ser perfeitamente aplicadas pelo magistrado, estão previstas aí na Lei Maria da Penha. Tá ok? Então, a Lei Maria da Penha serve para isso, ela veio para isso. Ela não veio com a função de criar crimes, estabelecer crimes, mas sim ela veio estabelecer medidas protetivas e preventivas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá bom? Então, seguindo. Gente, beleza, a gente já viu qual é o objetivo da Lei Maria da Penha. Agora, qual é o alcance dessa Lei Maria da Penha? É qualquer violência contra a mulher que a Lei Maria da Penha vai ser aplicada ou não? Então é isso que a gente vai ver agora. Então, pessoal, para que a Lei Maria da Penha seja aplicada, são necessários alguns requisitos. O primeiro requisito para que a Lei Maria da Penha seja aplicada é a vítima ser mulher. Então, isso aí eu acho que é o mais óbvio, o mais fácil, é o que a gente escuta toda hora. A Lei Maria da Penha protege a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. Agora tem uma questão muito importante, uma questão bem delicada, que a gente precisa observar aí. Né? Quando a Lei Maria da Penha diz que a vítima precisa ser mulher, na verdade é uma questão de gênero. Ela não protege apenas aquelas mulheres que nasceram mulheres, fisiologicamente falando, biologicamente falando, e que se veem como mulheres. Mas, na verdade, quando ela fala vítima mulher, ela abarca a questão do gênero feminino, aquela pessoa que se enquadra no gênero feminino. Então, isso implica dizer que a Lei Maria da Penha ela também se aplica àquelas mulheres transexuais. Então, isso é uma questão bastante interessante e que a gente precisa estar informado em relação a isso. Então, pessoal, o entendimento predominante é que sim, a Lei Maria da Penha ela é aplicada àquela mulher que é transexual. O que é uma mulher transexual? A mulher transexual é aquela que não necessariamente precisa ter um corpo de mulher, ou seja, ela não nasceu no corpo de mulher, mas ela se enxerga, ela se entende, ela se vê como mulher. Então, essa mulher que é transexual, que fez essa alteração no registro civil para o gênero feminino, ela esgotou todos os requisitos, os requisitos jurídicos para ser vista juridicamente como mulher. E aí se torna algo mais objetivo para ela ser protegida por essa lei. Quando a mulher ela não tem essa alteração no registro civil, quando a pessoa que se vê como mulher não tem essa alteração no registro civil, torna-se uma questão mais subjetiva. Né? Mas, mesmo assim, não podemos dizer que essa pessoa que se vê como mulher, que é transexual, não pode ser protegida pela Lei Maria da Penha. Não podemos dizer isso. Tá? Seguindo. Violência de gênero. Então, o primeiro requisito para se aplicar a Lei Maria da Penha, acabamos de ver que tem que ser uma vítima mulher ou do gênero feminino. Então, o segundo requisito é a violência de gênero. Então, o que significa violência de gênero? O que quer dizer violência de gênero? Eu coloquei aí para vocês, acompanhem aí na sua tela. A violência de gênero é aquela violência não é que restringe direitos, que menospreza, que diminui a pessoa em razão de ser mulher, pela condição de mulher. Então hoje é bem comum a gente assistir nos telejornais, saber das notícias em que existem muitos casos de violência em que essas mulheres são vítimas desse tipo de violência, de restrição de direito, de menosprezo, de diminuição. Utilizando aqui como exemplo, existem mulheres, por exemplo, que são proibidas de sair de casa, né, pelo companheiro, porque
para essas pessoas, a mulher ela simplesmente tem que ser dona de casa e cuidar dos filhos. Então aí muitas mulheres são vítimas desse tipo de violência, dessa proibição de sair, de ter um lazer. Isso aí se enquadra perfeitamente na questão de violência de gênero. Está envolvendo aí a questão da restrição de direito, de poder sair, de ir e vir, de sair de casa, de ter um lazer, de ser menosprezada, de ser diminuída. E enfim, é esse tipo de violência que a gente está falando. Agora, outra coisa importantíssima que você precisa saber, a violência ela não é só física, a violência ela pode ser, acompanhe na sua tela, ela pode ser física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral. Isso aí você vai encontrar lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Então é importante saber isso. A violência não é apenas a violência física, mas sim física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral. Então aconselho você a abrir aí a Lei Maria da Penha e verificar no artigo 7º que ele vai detalhar cada uma dessas violências. A violência física, sexual, enfim. Todas elas vão estar detalhadas aí no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Então, confira. Prosseguindo. E o terceiro e último requisito para que a Lei Maria da Penha seja aplicada é o âmbito da violência. Isso aí também você vai encontrar detalhes no artigo 5º da Lei Maria da Penha. Então, o referido artigo ele vai nos dizer que esse âmbito da violência ele precisa ser doméstico ou familiar ou de relação íntima de afeto. Ele também vai detalhar cada um desses três, o artigo 5º vai detalhar cada um desses três âmbitos, não é? Mas esse é o terceiro requisito para se aplicar a Lei Maria da Penha. A violência precisa ser doméstica ou familiar ou uma relação íntima de afeto. Pessoal, importante. Os requisitos 1, 2 e 3, que a gente acabou de ver, eles são cumulativos, ou seja, para que a gente tenha a aplicação da Lei Maria da Penha, os três requisitos eles precisam ser cumulativos, ou seja, a vítima precisa ser mulher ou do gênero feminino, tem que estar caracterizada a violência de gênero e a questão do âmbito da violência. Então, temos esses três requisitos e eles são cumulativos, ou seja, tem que acontecer os três ao mesmo tempo. Isto é, eu não posso ter uma vítima mulher com violência de gênero, mas o âmbito na violência não foi nem doméstico, nem familiar e nem uma relação íntima de afeto. Então eu vou ter aí a ocorrência do requisito 1, do requisito 2, mas não vou ter do 3. Então a Lei Maria da Penha ela não se aplica. Eu posso ter o âmbito da violência, um desses três aí, o doméstico, familiar ou relação íntima de afeto. Tem a questão da violência de gênero, da restrição de direitos, que a gente acabou de ver, mas a vítima não é mulher, nem do gênero feminino. Então não se aplica a Lei Maria da Penha. Então, que fique claro, os três requisitos de violência contra a mulher, né, vítima mulher, do gênero feminino, o requisito 2 da violência de gênero e o requisito 3 do âmbito da violência são cumulativos, tá ok? Agora, os requisitos A, B e C, acompanhe na sua tela, A, B e C, eles são alternativos. O que significa isso? Que os três requisitos do âmbito da violência, ou seja, esses três requisitos aqui, eles são alternativos. O que significa isso? Que a violência não necessariamente ela precisa acontecer, não precisa ser uma violência doméstica, familiar e relação íntima de afeto. Não, basta apenas a ocorrência de um desses âmbitos de violência para a gente poder aplicar a Lei Maria da Penha. Então, ou a violência precisa ser ou doméstica, ou apenas familiar, ou apenas relação íntima de afeto. Qualquer uma das três aí, a gente já tem a caracterização da violência no âmbito da violência, né, que é trazido aí pela Lei Maria da Penha. Então, que fique claro isso aí. Então, gente, resumindo, coloquei para vocês aqui, ó. Resumindo, os requisitos 1, 2 e 3,
eles são cumulativos. Coloquei aqui um mais. Coloquei aqui um mais. Eles são cumulativos, ou seja, a vítima tem que ser mulher, a violência precisa estar caracterizada como violência de gênero e o âmbito da violência precisa ser, vou ajeitar aqui, o âmbito da violência precisa ser ou doméstico, ou familiar, ou a relação íntima de afeto. Então tem que ter esses 3 requisitos. E a questão do âmbito da violência, que já é o terceiro requisito, ele não precisa acontecer, não é necessário que todos aconteçam, mas ou a violência precisa ser doméstica, ou familiar, ou relação íntima de afeto. Então, tranquilo aí, né? Ficou claro aí para vocês. Gente, outra coisa importante da Lei Maria da Penha que a gente precisa saber, que a gente precisa observar, é a natureza da ação penal. Então, o artigo 41 da Lei Maria da Penha, mais a súmula 542 do STJ, vão dizer para a gente que a ação penal nos crimes da Lei Maria da Penha, de ação penal pública incondicionada. Então, o que é isso? Ação penal pública incondicionada. Isso a gente vai ver em outro vídeo que eu estou preparando para vocês, que também está show de bola. E a gente vai ver tudo sobre ação penal. Ação penal pública incondicionada, ação penal privada e os tipos de ação penal privada e os tipos de ação penal pública. Tá ok? Mas para agora o que a gente precisa saber é isso, que os crimes que são abarcados pela Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada. Então vamos lá, artigo 41 da Lei Maria da Penha. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9099 de 26 de setembro de 1995. Súmula 542 do STJ. A ação penal relativa ao crime da lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Então, gente, eu vou começar pela súmula 542, que está bem clara para a gente, dizendo que esse tipo de crime, a natureza da ação é pública e incondicionada. Agora, o artigo 41, ele diz que os crimes praticados contra a mulher não se aplica à Lei 9099. Vocês sabem que a Lei 9099 é a lei dos juizados especiais, não é? Porque antes os crimes praticados contra a mulher, essa questão da Lei Maria da Penha, eles eram ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ou seja, a mulher ela escolhia se ia representar ou não contra o seu ofensor, contra o seu agressor. Não é só que isso mudou. Agora a ação penal pública ela é incondicionada, ou seja, não depende da representação do ofendido. Não existe mais esse requisito de a mulher escolher entre ir ou não representar contra o seu ofensor, contra o seu agressor. Não é? Mas agora, na ocorrência de um desses crimes, o titular da ação será o Ministério Público. Portanto, a ação penal passa a ser pública incondicionada. Tá ok? Importante isso daí. Bem, gente, então isso aí foi o que nós aprendemos até agora sobre a Lei Maria da Penha, os seus requisitos, qual é o objetivo da Lei Maria da Penha. Agora vamos para a Lei do Feminicídio, que é a Lei 13.104 de 2015. Então, vamos embora. Gente, a gente viu no começo, com a Lei Maria da Penha, eu fiz questão de colocar no início lá da aula, né, qual era a intenção, qual era o objetivo da lei. E eu estou fazendo a mesma coisa agora com a Lei do Feminicídio. Então, coloquei para vocês o preâmbulo da lei. Então, logo de cara, a gente vai ver qual é a intenção dessa Lei do Feminicídio, lendo o preâmbulo. Então, vamos lá. Preâmbulo. Altera o artigo 121 do Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o artigo 1º da Lei 8072,
que é a Lei dos Crimes Hediondos, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Então, gente, eu acho que só a gente analisando isso aqui, só o preâmbulo da Lei do Feminicídio já é suficiente para a gente entender qual é o objetivo dessa lei, o que é que ela fez, o que é que ela alterou, essa lei do feminicídio. Então, a gente vê aí que ela altera o artigo 121, que você sabe muito bem que é a previsão no Código Penal do crime de homicídio, matar alguém. Então a lei ela veio alterar esse artigo que trata do homicídio para prever o feminicídio como circunstância qualificadora, não é? Além disso, ela também alterou a Lei 8072. A Lei do Feminicídio agora alterou a Lei dos Crimes Hediondos, incluindo o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Então aqui de cara a gente já vê que o feminicídio agora é uma circunstância qualificadora e também passou a ser um crime hediondo. Agora, pessoal, repare bem, diante disso que a gente acabou de ler, de estudar no preâmbulo, a gente conclui que feminicídio não é crime. Gente, feminicídio não é crime. A gente escuta costumeiramente, rotineiramente aí nos jornais, ouve por aí que fulano cometeu crime de feminicídio, aumentaram os números do crime de feminicídio, tal. Mas só que você, que é operador do direito, que está se preparando aí para fazer prova da OAB, que está se preparando para um concurso público, você não pode dizer que o feminicídio ele é um crime, gente, porque na verdade ele é uma qualificadora de um crime que já existe. O crime na realidade é o crime de homicídio, matar alguém. E feminicídio não é um novo crime, não é um novo tipo penal, mas na realidade é uma qualificadora de um crime que já existe. Então feminicídio, a gente já viu no preâmbulo, é uma qualificadora do crime de homicídio. Tá, mas o que seria uma qualificadora? A gente vai ver aqui rapidamente, é importante abrir esse parêntese do que seria uma qualificadora. Então coloquei um exemplo para vocês aí na tela do seguinte: homicídio simples, artigo 121, matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Agora vamos para o homicídio qualificado, que estão previstos aí no parágrafo 2º do artigo 121. Então ele vai trazer lá, se o homicídio é cometido, 2 pontos, vai trazer um rol aí dos homicídios qualificados em cada um dos incisos previstos nesse parágrafo. Então eu coloquei aí só a título de exemplo o inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então isso aí é um exemplo que eu dei de qualificador. Então o crime é o mesmo, é um homicídio, é matar alguém. Porém, se esse homicídio for mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo, a pena é de reclusão de 12 a 30. Então, gente, o que é que a gente pode concluir daí? Que a qualificadora simplesmente ela altera a pena no mínimo e no máximo. Se a pena do homicídio simples é a reclusão de 6 a 20 anos, a do homicídio qualificado, o legislador vai dizer para a gente aí que é de 12 a 30. Então, perceba que houve aí uma alteração no mínimo e no máximo da pena em abstrato. O que era de 6 a 20 agora é de 12 a 30. Então esse é o efeito da qualificadora no crime. E o feminicídio faz isso com o crime de homicídio. O feminicídio ele qualifica o crime de homicídio, ele eleva a pena do crime de homicídio no mínimo e no máximo. Então, agora você já sabe, feminicídio não é crime, mas é uma qualificadora de um crime que já existe, que é o crime de homicídio. Tá bom? Então, gente, eu fiz essa tabelinha aí bem rápida para você tomar nota, né? A diferença entre qualificadoras, causas de aumento e diminuição e circunstâncias agravantes e atenuantes. Então, gente, a qualificadora a gente já viu o que é que faz uma qualificadora, né? Que aumenta as penas no mínimo e máximo. A gente acabou de ver isso. A qualificadora ela aumenta a pena no mínimo e no máximo. As causas de aumento e diminuição, gente, são diferentes da qualificadora. Elas são fracionadas, geralmente elas vêm fracionadas e não prevêem novas penas. Então vamos ver o exemplo que eu coloquei aí no parágrafo 7º, ainda sobre o artigo 121. Então esse é o parágrafo 7º do artigo 121, que diz o seguinte: a pena do feminicídio é aumentada de 1/3
até a metade se o crime for praticado. Inciso 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Então, a causa de aumento ou diminuição, ela faz isso. Ela aumenta a pena ou diminui, não é, de maneira fracionada. Então, o legislador ele sempre vai dizer: a pena é aumentada em 1/3, a pena é diminuída de 2/3, a pena é aumentada na metade, se atender a determinado requisito. Então, ela vem de forma fracionada e ela não prevê nova pena, assim como a qualificadora. Porque a qualificadora, a gente já viu que ela prevê uma nova pena em abstrato. É um novo mínimo e um novo máximo. A causa de aumento e diminuição, não. Ela simplesmente fraciona a elevação ou a diminuição de alguma pena. Ok? E por último, temos aí as circunstâncias agravantes e atenuantes. Não é? As circunstâncias agravantes estão previstas aí nos artigos 61 e 62 do Código Penal e as atenuantes no artigo 65 do Código Penal. Bem, gente, essa questão das circunstâncias agravantes e atenuantes, não é, já é incluída aí no assunto de teoria da pena, que a gente não vai ver no vídeo de hoje, mas eu coloquei a previsão legal de cada uma delas para você perceber a diferença entre essas três. Então, fechando parênteses e prosseguindo. Então, gente, acabamos de ver aí algumas coisas importantes sobre a lei do feminicídio, mas na prática, né, como o feminicídio qualifica o homicídio? Gente, eu abri aqui a lei do feminicídio para vocês, para a gente ver justamente como é que ela qualifica o crime do homicídio. Então temos aqui a lei, o preâmbulo, o artigo 1º. Então vamos lá. Artigo 1º. A gente já viu isso, ela altera o artigo 121 do Código Penal para vigorar com a seguinte redação. Então temos aqui homicídio simples, artigo 121, tudo que é previsto lá no Código Penal, e o rol do homicídio qualificado, que é previsto aí no parágrafo 2º do artigo 121. E o feminicídio, gente, ele vai estar justamente, essa qualificadora vai estar justamente no parágrafo 2º, no inciso 6º. Então o feminicídio ele vai estar aí. Aqui. Feminicídio ele vai estar justamente aí, no inciso 6º, dentro do rol das qualificadoras do crime do homicídio, que é justamente aí no parágrafo 2º. Então, ele vai dizer que o feminicídio, ó, ele é contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Gente, o que seria isso? Condições de sexo feminino. Então, na minha visão, o legislador ele foi muito feliz quando colocou aí, quando acrescentou também o parágrafo 2º-A, onde ele vai justamente explicar o que seria essa condição de sexo feminino. Então vamos lá. Parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É isso que a gente observa. Então, na verdade, esse comentário, isso a gente já viu lá no começo da aula. Essa questão da violência, o que seria essa violência, esse menosprezo, a discriminação, a condição de mulher, é justamente aquilo que a gente viu, um dos exemplos, né? Pode ser dado no início da aula. Existem mulheres que são impedidas de sair de casa, existem mulheres que são obrigadas apenas a tomar conta da casa, fazer as obrigações do lar, cuidar dos filhos. Esse tipo de violência é que está caracterizando tanto a violência doméstica e familiar lá, que pode ser aplicada a Lei Maria da Penha, quanto aqui, a questão do feminicídio. Então isso é o que o legislador traz como as razões da condição do sexo feminino. Ok? Então acabamos de ver como o feminicídio ele qualifica o homicídio, onde está inserido, onde está localizado dentro do Código Penal a previsão do feminicídio, que a gente acabou de ver. Por último, a questão da hediondez, que é trazida pela lei do feminicídio. Então, abrindo a lei do feminicídio, a gente observa da seguinte maneira, no seu artigo 2º, que diz o seguinte: o artigo 1º da lei 8072, que é a lei de crimes hediondos, passa a vigorar com a seguinte alteração. Então, artigo 1º, inciso 1, homicídio, artigo 121.
quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Então, gente, é esse finalzinho do dispositivo que interessa pra gente. Se você for no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, ele vai dizer o que são os crimes, quais são os crimes hediondos. Então, lá no inciso 1, a gente vai encontrar que ele fala essa questão do grupo de extermínio, e o finalzinho do dispositivo ele vai também dizer que o homicídio qualificado ele é um crime hediondo. E a gente acabou de ver que o feminicídio ele é uma qualificadora do crime de homicídio. E está previsto aonde? Justamente no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, que a gente observa aqui, ó, no finalzinho. Então, esse inciso 6 é justamente o inciso que trata do feminicídio lá no Código Penal. E por esse motivo, ele é uma qualificadora do crime de homicídio, e o homicídio qualificado é também um dos tipos de crime hediondo. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo ajudou você, se você gostou, deixa o seu like aí embaixo no finalzinho do vídeo. Mais uma vez, lembrando, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E acompanhar os próximos vídeos que eu estarei colocando aqui. Até o próximo vídeo.